A única razão pela qual poderemos estar a culpar-nos por uma coisa que nós não temos culpa nenhuma, no entanto, insistimos nessa autoculpabilização, apesar, reforço, já termos a consciência, já termos percebido, já termos analisado que não temos qualquer tipo de culpa ou responsabilidade naquilo que aconteceu. Embora os conceitos sejam diferentes, mas muitas vezes se confundem e muitas vezes, de facto, nem sequer temos responsabilidade em relação àquilo que aconteceu e, portanto, muito menos culpa em relação ao que aconteceu. Mas focando-nos na culpa. Porque é que tantos e tantos de nós, e eu todas as semanas encontro pessoas que estão nesta dinâmica de autoculpabilização e, fazendo uma análise, fazendo uma reflexão, fazendo uma observação detalhada, minuciosa, chega-se à conclusão que não faz qualquer sentido a pessoa sentir culpa daquilo que aconteceu. Posso dar-vos como exemplo uma das culpas mais perversas que nós podemos observar um ser humano a carregar. Por exemplo, a situação de alguém que foi abusado sexualmente. Talvez não saibam, mas muitas e muitas pessoas carregam uma culpa em relação a isto. Muitas vezes apontando-se o dedo, achando que elas tinham ou tiveram alguma responsabilidade naquilo que aconteceu. E por mais que se observe, por mais que se analise, por mais que se processe e se reflita sobre a situação, e percebe-se, não, de facto não houve qualquer tipo de culpa naquela criança, naquela jovem, naquele jovem que, enfim, passou por aquilo. No entanto, permanece aquele sentimento de culpa. Outro exemplo que vos posso dar, a situação de alguém que sofre bullying, não é? Na sua infância e na sua juventude, e parece carregar consigo uma culpa em relação ao que aconteceu. E culpa-se de não ter enfrentado, culpa-se de ter criado de alguma forma aquela situação, de se ter posto a jeito, etc, etc. E fazendo também uma análise, reflexão sobre aquilo que aconteceu, chega-se à conclusão, e às vezes a própria pessoa já fez essa análise, e chega à conclusão que de facto não tem qualquer sentido carregar culpa em relação àquilo que aconteceu. E portanto, e podia-vos dar muitos outros exemplos de situações em que nós começamos a carregar uma culpa muito precocemente, na nossa infância, na nossa adolescência, e vamos observar ou reanalisar e chegamos à conclusão que, de facto, a culpa que nós começamos a colocar sobre nós não faz qualquer sentido. No entanto, por mais consciência que se tenha, por mais racionalização que se faça em relação àquilo que aconteceu, e por mais lógica que se encontre no tal não assumir de culpa, porque não existe essa culpa, este cérebro humano insiste em tocar nesse sentimento, em ir buscar esse sentimento. Isto leva-nos a pensar, o que é que se passa aqui? O que é que acontece neste cérebro humano que, apesar de ser esclarecido, haver uma observação atenta, detalhada, isenta, neutra, imparcial daquilo que aconteceu, parece que persiste e insiste naquela dinâmica de autoculpabilização. Bom, eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma perspectiva, que é a perspectiva com a qual eu tenho trabalhado, é nessa janela que eu tenho trabalhado com as pessoas. É importante talvez observar que esta culpa que nós teimamos inconscientemente em manter tenha a ver apenas com uma questão neurológica, ok? E o que é que isto quer dizer? É bem provável que ao longo de todos estes anos, e às vezes estamos a falar de pessoas que começaram a culpar-se aos seus 5, 6, 7 anos, portanto muito cedo, e hoje em dia aparecem com questões relacionadas com ansiedade, questões relacionadas com depressão, questões relacionadas com as duas, etc. Uma turbulência, um sofrimento emocional, já com os seus 20 e tal, 30 e tal, 40 anos, e lá está. Algumas delas já perceberam que em relação àquilo que aconteceu não há qualquer culpa a carregar. Algumas ainda não perceberam, mas uma vez convidadas a observar e a refletir sobre o assunto,
chegam à conclusão que, de facto, não faz qualquer sentido carregar essa culpa. No entanto, de facto, estas pessoas têm dificuldade em deixar essa culpa. Então, qual é a janela, qual é a perspectiva que eu aqui proponho às pessoas para trabalhar essa culpa? Olhar para a culpa, olhar para a autoculpabilização, ah, apenas como uma espécie de hábito mental. Ou seja, ao longo dos nossos anos de vida, nós fomos condicionando este cérebro e esta mente a ativar um conjunto de pensamentos em determinadas circunstâncias, muitas delas caracterizadas por frustração, ansiedade, preocupação, etc., que passam a ficar associadas, digamos, a esta dinâmica de culpa. Ou seja, nós vamos, e eu gosto de usar esta expressão, ensinando inconscientemente este cérebro a ativar esta dinâmica de autoculpabilização. Portanto, aquilo que vocês podem ver aqui é como se a culpa, neste caso a autoculpabilização, se transforma numa espécie de hábito mental, ok? Uma espécie de vício, tá? Um comportamento automático. É muito interessante observar a autoculpabilização nesta perspectiva. Porquê? Porque se nós olharmos para a autoculpabilização, já tendo feito essa análise de esvaziar a culpa e, portanto, não há qualquer sentido em carregar a culpa, passamos a olhar para a autoculpabilização como uma coisa que tem que ser, digamos, observada e vigiada. Porque qualquer hábito, não é? Qualquer piloto automático que nós temos, a questão de roer as unhas, por exemplo, às vezes o tabaco, enfim, um conjunto de hábitos, de vícios que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, às vezes até a nível do comportamento alimentar, etc. Portanto, há um conjunto de hábitos, de automatismos, de pilotos automáticos, às vezes até algumas dependências de substâncias que se vão tornando automáticas. E, portanto, olhar para a autoculpabilização nessa perspectiva de automatismo, um hábito mental que foi adquirido muito precocemente e foi sendo praticado ao longo da nossa vida. Portanto, olhando nessa perspectiva, olhando por essa janela, temos então que assumir um papel ativo, ou mais ativo, neste processo. É manter-nos atentos, porque existirão situações que ainda vão fazer despertar essa autoculpabilização, uma espécie de chicote, não é? que usamos para nos agredir a nós próprios. Mas, da próxima vez que essa autoculpabilização, esse dedo apontado, essa zanga interna comigo, eu aí terei que adotar uma postura diferente. E aí terei que, digamos que, enfrentar esse piloto automático. Portanto, é importante termos consciência disto, é importante olharmos para esta dinâmica de autoculpabilização como um hábito mental que podemos alterar e, a partir daí, vamos assumir um compromisso para connosco, de estarmos mais atentos, mais alertas, mais vigilantes. Ou seja, colocarmos sempre que possível como observadores desta dinâmica de autoculpabilização. E mais do que observadores, tornarmos um elemento muito ativo na desconstrução dessa culpa, podendo mesmo até interagir, não é, com esse dedo apontado, montando uma narrativa interna, quase como se estivéssemos a falar connosco. Isto não faz sentido. Não faz sentido eu estar de dedo apontado para mim. Não faz sentido eu estar a culpabilizar-me. Não faz sentido eu estar aqui a zangar-me comigo. E respiro fundo e deixo ir. Não faz sentido. Não faz sentido. Permite-me estar em paz comigo. Ou seja, é importante adotar uma narrativa e quem tiver interesse pode enviar uma mensagem e, enfim, partilhar comigo também as narrativas negativas que tem tido e eu posso ajudar a construir uma narrativa interna que ajuda a desconstruir esse piloto automático da autoculpabilização. Mas olhar nesta perspectiva, olhar por esta janela para esta culpa que andamos a carregar, tem sido ao longo destes últimos anos, no trabalho que eu faço com as pessoas, uma forma, digamos, bastante diferente e, posso-vos dizer, eficaz para, de uma vez por todas, ensinarmos este nosso cérebro
a libertar-se de uma culpa que não tem sentido, que não tem qualquer utilidade, não, enfim, não tem qualquer razão que a pessoa continue a carregar e é extremamente tóxico para a pessoa. Portanto, a culpa, quem me conhece, quem já me acompanha há alguns anos, naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo, não só nas redes sociais, mas também alguns livros e apresentações que vou fazendo, falo muito sobre a culpa, a toxicidade da culpa, os efeitos negativos da culpa, e especialmente os seus efeitos a nível de duas coisas que hoje se falam muito, que é a ansiedade e a depressão. Por isso, hoje, aquilo que eu vos queria deixar é uma chamada de atenção para uma perspectiva. Talvez já tenham pensado nisto, mas se não pensaram isso, ou se não pensaram nesta perspectiva, olhem para ela com atenção. Olhar para esta coisa da autoculpabilização como uma espécie de hábito mental, uma espécie de vício, não é? Que o nosso cérebro se aprisionou ele próprio e, portanto, fomos ensinando inconscientemente a colocar essa culpa em cima de nós e a determinada altura, pronto, isto transforma-se numa espécie de piloto automático que é difícil desligar, mas, atenção, difícil não é impossível. É importante, então, considerar esta perspectiva, assumir esta postura mais proativa de desconstrução, seja como observadores, seja como, digamos, elementos de interação que vão desconstruindo esse piloto automático, mas posso-vos dizer que é possível ir desligando esse piloto automático da autoculpabilização e esse trabalho interior é fundamental para aquilo que muitas pessoas buscam como sendo a sua paz interior, o seu equilíbrio emocional, uma espécie de pilar importantíssimo para o amor próprio. Portanto, pensem um bocadinho nisto que aqui vos deixo. Olhar para a culpa como uma espécie de autoculpabilização, como uma espécie de hábito mental, uma espécie de vício em que este cérebro se aprisionou e do qual pode ser libertado. Está bem? Pensem nisso e façam as vossas experiências, partilhem as vossas questões e vejam se isto vos faz sentido e deixem aí os vossos comentários, as vossas opiniões, mandem as vossas mensagens privadas se quiserem, estejam à vontade, mas pensem seriamente nesta perspectiva, abram esta janela para olhar para esse problema, acredito que pode fazer a mudança, está bem? Pode ajudar a fazer a mudança. Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato.